Quando olhamos para a história mais profunda da humanidade, muitas vezes nos perguntamos sobre as primeiras questões que nossos ancestrais fizeram. Muito antes de grandes templos serem construídos ou livros sagrados serem escritos, as pessoas olhavam para o mundo ao seu redor com admiração e espanto. Elas viam o sol nascer todas as manhãs, sentiam o poder do vento e observavam a vida brotar da terra. Para dar sentido a tudo isso, desenvolveram sistemas de crenças. Muitas vezes, chamamos essas práticas espirituais iniciais de religiões primitivas. Este termo não significa que elas eram simples ou subdesenvolvidas. Refere-se simplesmente às crenças que vieram primeiro, às formas originais pelas quais os humanos tentaram se conectar com algo maior do que eles mesmos, uma força que moldava sua existência e dava significado ao seu mundo. A palavra primitivo às vezes pode soar negativa, como se significasse que algo é menos importante ou menos evoluído. Mas neste contexto, é mais útil pensar nela como significando primário ou original. Essas foram as espiritualidades fundamentais da humanidade, nascidas de uma relação direta e íntima com o mundo natural. Para essas sociedades antigas, a religião não era uma parte separada da vida, a ser praticada apenas em certos dias. Ela estava entrelaçada na própria estrutura de sua existência diária, influenciando tudo, desde a caça e a agricultura, até as relações familiares e as leis da comunidade. Eles não viam uma divisão entre o mundo físico e o reino espiritual. Para eles, ambos estavam profunda e misteriosamente interconectados. Essas primeiras formas de crença não eram uniformes, eram tão diversas quanto as paisagens que nossos ancestrais habitavam. Uma comunidade que vivia em uma floresta densa teria espíritos e histórias diferentes de um grupo que vivia em um vasto deserto aberto. Seus deuses e espíritos eram moldados por seu ambiente. O trovão poderoso que ecoava pelas montanhas poderia ser a voz de um deus poderoso, enquanto o rio gentil que fornecia água vital poderia ser visto como uma deusa nutridora. Essa conexão profunda com o ambiente criou uma rica tapeçaria de mitos e rituais, cada um uma resposta humana única aos profundos mistérios da vida e da morte, criação e destruição. Então, quando exploramos a ideia de religião primitiva, não estamos olhando para um sistema de crença único e simples. Em vez disso, estamos embarcando em uma jornada de volta no tempo para testemunhar o próprio alvorecer da espiritualidade humana. Estamos tentando entender como nossos ancestrais, sem ciência ou história escrita para guiá-los, criaram maneiras complexas e significativas de explicar seu lugar no universo. Eles foram os primeiros a fazer as grandes perguntas: de onde viemos? Por que estamos aqui? E o que acontece quando partimos? Suas respostas, expressas através de mitos, rituais e arte, lançaram as bases para todas as religiões que se seguiriam na longa história da humanidade. Para os primeiros povos, o mundo não era um lugar vazio ou silencioso. Ele era vibrante, dinâmico e cheio de forças invisíveis e seres conscientes. Essa crença, muitas vezes chamada de animismo, é uma das ideias espirituais mais antigas que conhecemos. É o entendimento de que tudo tem um espírito ou uma alma, não apenas pessoas e animais, mas também árvores, rochas, montanhas, rios e até mesmo o vento. Um caçador poderia orar ao espírito do animal que estava prestes a caçar, pedindo sua vida para que sua família pudesse se alimentar. Um agricultor poderia deixar uma oferenda para o espírito da terra, esperando uma colheita abundante. Isso não era apenas superstição, era uma maneira profunda de ver o mundo como uma comunidade de seres vivos, todos conectados em uma teia da vida. Esses espíritos não eram deuses distantes ou abstratos, vivendo em um céu distante. Eram presenças imediatas e pessoais, que podiam ser sentidas e interagidas todos os dias. Alguns espíritos eram vistos como úteis e gentis, proporcionando proteção, cura ou orientação.
Outros podiam ser travessos, ou até perigosos, causando tempestades, doenças ou infortúnios, se não recebessem o devido respeito. A vida era uma negociação constante com esse mundo espiritual. As pessoas aprendiam, através de gerações de tradição, a viver em harmonia com essas forças, a honrá-las e a pedir seus favores. Isso criou um profundo senso de respeito pela natureza, pois cada parte dela era considerada sagrada e viva. Além dos espíritos locais da terra, muitas culturas antigas também acreditavam em divindades ou deuses, criadores mais poderosos. Essas eram frequentemente figuras associadas às maiores forças da natureza, como o Deus Sol, que trazia luz e calor, ou o Pai Céu e a Mãe Terra, que juntos criaram o mundo. Mitos e histórias épicas eram contados ao redor da fogueira à noite, explicando como esses seres poderosos moldaram as montanhas, encheram os oceanos e trouxeram os primeiros humanos à existência. Essas histórias eram mais do que apenas entretenimento. Eram histórias sagradas que ensinavam as pessoas sobre suas origens, seu propósito e suas responsabilidades para com os deuses e uns para com os outros. Para se comunicar com esse complexo mundo de deuses e espíritos, indivíduos especiais frequentemente surgiam dentro da comunidade. Poderíamos chamá-los de xamãs, curandeiros ou curadores espirituais. Acreditava-se que essas pessoas tinham uma habilidade especial para viajar entre o mundo físico e o mundo espiritual.